A questão relacionada, pelo momento em que a gente vive, né, relacionada à questão da pandemia, né? Como que a pandemia mexeu conosco, enfim, como que isso interferiu, né, tanto na questão pessoal, quanto mesmo na questão profissional, da atuação institucional e empresarial, né? Então, eu gostaria que vocês, de alguma forma, nos colocassem a respeito disso, né? Como que a pandemia nos afetou, né? Então, se pudessem fazer uma fala um pouco nessa questão aí, né? Por favor, pela ordem agora invertida, né? Então, Marcílio. Bem, eu assim, na minha visão, como empresário, assim, eu, graças a Deus, assim que eu não parei, porque eu trabalho no ramo de construção civil, então eu não precisei parar por completo, só parei os primeiros meses, o primeiro mês ali da pandemia, em março do ano passado, ali, abril, né? Aí, mas eu me coloco no lugar de empresários que tiveram que parar totalmente, principalmente dos pequenos empresários, né, com poucos recursos, com dificuldade, né? É, eu com 30 funcionários ali, se eu tivesse parado, eu não sei o que ia acontecer. Não é? Então a pandemia muito complicada e eu não parei, mas eu trabalhei com medo, porque eu tenho família, tenho filhos, né? Porque é uma coisa muito complicada, é uma assim, a gente sabe que o vírus, né, foi letal para, né, infelizmente para muita gente. Então eu tive que trabalhar, porque meu serviço é essencial. Até eu via, minha irmã tem um restaurante, né? Teve que parar, foi muito afetado. E tantas outras lojas de comércio, de vestuário tiveram que parar. Eu, no meu ramo, eu não precisei parar totalmente. Tinha dias que nós poderíamos trabalhar algumas horas, depois foi liberado para nós trabalhar, porque aí eu vi, até por um lado, eu vim entender que o meu serviço era até assim, era imprescindível, né? Que um dia deu uma chuva, entrou água na casa de uma cliente com criança pequena, só ela, o esposo não estava, aí me ligou, aí eu fui lá e socorri ela. Aí um vizinho lá reclamou porque eu estava trabalhando, mas eu estava prestando um serviço de urgência, e casualmente, daí uma semana, ele foi, entrou em casa e estourou o cabo de aço do portão de contrapeso, ele ficou, não conseguia guardar a caminhoneta. Aí ele me ligou, aí disse, pá, me desculpe daquele dia. Eu digo, não, eu não tenho problema, eu vou aí, conserto para ti, a gente entende isso aí. Então as pessoas estavam nervosas, estavam com medo, né, no início da pandemia, e nós também, nós prestadores de serviço, né, todo mundo com medo, né? Então foi uma coisa assim muito ruim, muito prejudicial para todo mundo, para o nosso funcionário, né? O casal que trabalha, né, fora, que tem um filho, não tinha creche para deixar as crianças, não tinha escola, é, aí um tinha que trabalhar, o outro tinha que ficar em casa, tinha que se revezar. Então foi muito complicado. E para as empresas foi, quem não tinha, não era sólido, ou pelo menos não conseguiu, não era economicamente, não estava muito bem, não conseguiu aguentar. Né? Então houve muito desemprego, né? As pessoas tiveram que começar a trabalhar de bico, e ainda bem que nós somos muito solidários aqui no Itaqui. Eu falo Itaqui, eu acredito que todo o Brasil também, que uns ajudavam os outros, não é? Porque mesmo sem alarde, sem aparecer na mídia, sem ter grandes divulgação, assim, o povo brasileiro se uniu. Eu acho que o povo brasileiro se uniu, se ajudou um ao outro, né? A gente vê, eu faço parte do Lions Club ali, o Lions, a gente fez campanhas, ajudou as pessoas no que foi possível, né? Então a pandemia veio assim para a gente pensar um pouco mais, né, do que a gente realmente está fazendo aqui, e que a gente, assim, quando a gente não sabe muita coisa, a gente pensa que sabe muitas coisas, mas a gente tem muita coisa para descobrir, para desvendar, não é? E eu acho assim que ficou um aprendizado, e vamos aprender mais. Tomara que a gente consiga olhar para o passado dessa pandemia, né, para fazer um futuro melhor. Nesse momento, Marcílio, como é que está a situação? Dá para dizer que está normal? Eu acho que está normal, assim, mas as pessoas estão se cuidando ainda.
Eu acho que agora está normalizando, as pessoas já estão, já tem que normalizar, não tem o que fazer, mas sempre com cuidado, a pessoa tem, eu me cuido até hoje, eu saio de máscara sempre, até eu me acostumei, se eu ando sem máscara parece que me falta alguma coisa. Era estranho. É estranho. Essa é uma questão importante que mencionou, né? Nós aqui, antes de começarmos, passamos o álcool nas mãos, né? E no intervalo aqui passamos também, e os microfones também foram, né, descontaminados com álcool também, né? Algum tipo de cuidado a gente precisa ter, e evidentemente que no nosso cotidiano essa é uma questão. E na perspectiva do cônsul, o que a gente pode pensar em termos de pandemia, vacinação, como é que a Argentina está com relação a isso? Bom, a pandemia veio criar uma situação bem complicada aqui no Brasil para os argentinos. Não sei se vocês lembram, mas o ano passado o passo fronteiriço de Uruguaiana a Paso de los Libres era o único habilitado para os argentinos entrarem na Argentina. Então tivemos muitos problemas. A pandemia fez com que muitas atividades fecharam no Brasil. Vocês, por exemplo, pensem nas atividades nas praias. Muitos argentinos faziam tarefas ou tinham empregos nas atividades relacionadas com o turismo. Ao fechar essas atividades, ficaram sem emprego, sem como se manter diariamente. Então, muitos voltaram para a Argentina, ou menos tentaram voltar. Isso criou muitas dificuldades. Felizmente, lá em Uruguaiana, onde fica o consulado argentino, tivemos toda a colaboração da prefeitura. O prefeito Ronnie Melo, toda a sua equipe, colaborou permanentemente conosco, com o consulado. Mas se criaram muitas situações complicadas. Por exemplo, uma questão típica da fronteira é o relacionamento entre as famílias de um e outro lado da fronteira. Muitas famílias ficaram sem poder visitar a outra parte. Muitas pessoas aposentadas ficaram sem poder cobrar o dinheiro do outro lado, nos bancos do outro lado. Aí o consulado tentou fazer todas as gestões para facilitar alguns contatos, mas isso foi complicado, realmente. Na situação na Argentina também foi difícil. Tivemos uma quarentena bem prolongada, com muitos óbitos e contágios, como aconteceu no mundo inteiro. Felizmente, agora já levamos quase 20 semanas com uma caída dos contágios e dos óbitos também. Produto da vacinação. Quase 55% da população total já recebeu as 2 vacinas na Argentina. Também, uma coisa para celebrar é que não tivemos massivamente contágios da cepa Delta, que resultou muito prejudicial também. Essa é um pouco a situação. E estão abrindo agora, né, a fronteira. Sim, sim. É um processo gradual. Atualmente, para ingressar na Argentina, só fica habilitada a fronteira entre Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu. O governo da província de Corrientes, do estado de Corrientes, já tem solicitado para o governo nacional a habilitação de outros corredores seguros, como são chamados. Um deles é Itaqui Alvear, Santo Tomé Saborja, Uruguaiana Paso de los Libres, e na fronteira de Corrientes ao norte com o Paraguai, as Olas. Então, eu acho que nos próximos dias deveríamos ter novidades sobre a habilitação desses corredores. Se aproxima de uma normalidade, né? É importante, né? No caso brasileiro, a gente já está com 50% da população também ultrapassou essa semana 100 milhões de vacinados com o ciclo vacinal completo, né? E vai a 70% da população com a primeira dose. Então, é uma coisa importante, né? E sim, vacina com cuidados, eu tenho a impressão que a gente supera isso
com alguma felicidade, vamos dizer assim, né? Mauro. Na minha profissão como advogado, nós tivemos um período que o fórum simplesmente fechou. Então, nós ficamos impossibilitados de trabalhar. Hoje está normal, passou a ser normal. A pandemia nos trouxe um excelente benefício para a nossa profissão, que foi a transformação de processos físicos em processos digitais, onde hoje nós não precisamos, ou melhor, onde nós tivermos, nós podemos trabalhar. Né? Se eu estou na praia, se eu estou no exterior, se eu for na Argentina, se eu for em qualquer lugar, eu posso trabalhar. Isso trouxe um avanço. A tecnologia nos trouxe um avanço que, na minha visão, foi graças à pandemia. Então, a pandemia, para mim, não é vista como um mal maior, mas como um bem maior. Não posso fechar os olhos para a morte de diversas pessoas, de inúmeras pessoas, de milhões de pessoas no mundo, né? Isso foi triste, na verdade. Mas o balanço para mim na pandemia é como se fosse um bem maior para todo e qualquer ser humano. Na minha profissão eu tive um certo prejuízo, que na verdade, como eu disse, fechou o fórum, eu tive que fechar o escritório, mas por outro lado nós tivemos um grande avanço nessa situação do trabalho. Eu faço parte da associação comercial também. A associação comercial, num período ali, ela fez uma pesquisa de mercado junto com seus associados ali. Nesse período da pandemia, no forte da pandemia ali, por incrível que pareça, teve um incremento nas suas vendas de 30% a 40%. Um outro ponto positivo da pandemia. Eu não quero dizer isso aí, professor, eu fico bastante triste e chateado com a morte das pessoas por essa pandemia. Para mim é relevante a situação da mortalidade que teve a pandemia. Mas, por outro lado, no comércio teve esse incremento de venda. Então, para mim, a pandemia eu vejo como algo de bom. Né? Algo de bom. Não estou dizendo isso que os milhões de mortes foram algo de bom. Foi horrível a morte de uma pessoa, que nós vamos entrar numa outra discussão filosófica ou o que querem chamar que seja, mas para mim a pandemia teve um balanço bom, quer na visão, naquilo que tu precisava se ver como ser humano, quer na situação daquilo que nós avançamos na área tecnológica. Hoje nós estamos aqui, nessa situação, talvez pela pandemia, fazendo essa mesa redonda aqui, falando com uma pessoa que está na Argentina, outras pessoas que vão assistir, talvez por causa dessa pandemia que ocorreu. Mas o resumo para mim da pandemia foi algo de bom. Entendo o que tu diz, né, Mauro, como uma questão de aprendizado para a humanidade como um todo, né? Agora, é um aprendizado que custou muito. Né? É uma questão bastante complicada, sobretudo quando a gente está falando de algumas coisas com as quais a gente não necessariamente conviveu. Né? Tu vai encontrar dentro dos relatos, né, perdas importantes, significativas para as pessoas, e isso é imensurável, né? Não tem como a gente entender o sentimento dos outros se a gente não viveu. E cada um também, quando vive de sua forma. Né? Agora, o aprendizado, cara, poderíamos ter passado por essa sem pagar tão caro por isso. Mas sim, é um momento de reflexão da humanidade como um todo. Né? Espero que essa humanidade tenha a grandeza de aprender com isso. Né? Que alguns indicativos aí significa que nós ainda precisamos amadurecer mais a questão do aprendizado. E a necessidade de adaptação, né? Porque o formato do ARBA, por exemplo, neste modelo, ele só se deu por conta da pandemia.
antes da pandemia, sequer se considerava a possibilidade de fazer um evento. Eu, particularmente, tenho muita crítica ao evento remoto. Eu reconheço a possibilidade, a Mercy nos assiste desde lá, a gente enxerga ela ali, né, no telão, isso é uma coisa boa. Mas não substitui em nada, não tem o que substitua na relação pessoal, e aí isso é uma questão minha, né, depoimento pessoal do José Carlos, né, não tem o que substitua o olho no olho. Isso na relação pessoal e também daí na relação professor-aluno. Né? Embora a gente tenha trabalhado aí, já estamos há 1 ano e meio, né, trabalhando as nossas aulas no formato remoto, né? O relato dos alunos e relato dos professores, para além das questões psicológicas, né, desse modo diferenciado de conviver, né, que não é bom, né, o psicológico está afetado, mas também o processo de construção do conhecimento, da interação, e esse é um elemento muito importante. Eu preciso olhar para a pessoa e levantar uma sobrancelha. Professor, isso é tão... Um sorriso, uma cara torcida, sei lá, qualquer sinal que o corpo demonstre. Isso é tão verdadeiro, professor, que o senhor está falando, que a gente usa o aplicativo WhatsApp, que muitas discussões no WhatsApp são feitas porque a pessoa não tem aquele olhar, aquele contato. Por alguma coisa eu falar com o senhor e dar um sorriso. Outra coisa, eu escrever alguma coisa e o senhor não me enxergar nada, ou levantar uma sobrancelha, Isso. ou, né, não sabe se fazer está sorrindo, se está bravo, ou fazer né? uma cara cínica, uma cara de triste. Isso é a verdade, essa é a realidade. Não vai substituir nada, absolutamente nada, o contato do ser humano, o convívio do ser humano. E eu acho que essa é uma grande perda, né? Que esse momento de pandemia proporcionou para nós, enfim, né? Mas a gente precisa, evidentemente, superar, e felizmente estamos nos aproximando da normalidade, né? Eu conto nos dias, né? 25 de abril de 2022, começa o ano letivo com essa gurizada aqui no campus. Isso é uma coisa que mexe, né? Claro que a gente vai passar por um período de transição, né? Em que as aulas práticas vão passar a ser ministradas no campus, aí começa já o fluxo de alunos, e aí tu começa a sentir o calor humano fluir, né? E para quem é professor sabe que por mais que tu esteja exaurido, quando tu entra na sala de aula, esquece o resto, começa tudo de novo, porque a relação é totalmente diferente. Agora, isso só entende quem está aqui, né? Porque, de novo, é uma questão muito pessoal de cada um, né? De como a gente reage aos momentos. Mas, enfim, superado, né, o momento filosófico do professor, Edgar, por favor. Bom, o que eu vou falar já foi colocado, né? Mas eu acho que quando a gente não espera, né, viver um momento histórico dessa magnitude, são coisas, uma pandemia ou uma grande guerra, são coisas que a gente estuda, ouve falar, ou vê de repente um documentário e não acredita que nós vamos vivenciar isso, né? E talvez a gente também não tenha ainda a dimensão do que a gente está vivendo. E porque daqui a 100, 200, 300, 400 anos as pessoas vão estudar e nós vamos ser as pessoas que vamos ter vivido isso, né? Eu acho que a pandemia chegou e no primeiro momento ali nós tivemos que nos recolher sem saber o que ia acontecer. Aí, falando aqui né, do nosso trabalho aqui dentro da universidade, nós nem sabíamos como nós íamos trabalhar, porque nós não tínhamos nem normatizado como ia acontecer, e as coisas começaram a se encaixar, e nós começamos a trabalhar. Hoje, como já foi colocado, acelerou também a nós dominarmos uma tecnologia que já existia, e a gente já conhecia, mas nos obrigou a dominar ela, e hoje a gente faz muito bom uso dela, e isso nós vamos levar. A gente aprendeu que tem muita coisa que a gente pode, de repente, realizar ainda em regime remoto, de teletrabalho. Outras coisas a gente viu que não tem como, nós vamos ter que... Mas foi um período duro. Eu moro sozinho, estava longe de todo mundo. Eu fiquei 7 meses sozinho em casa. E sempre procurando, porque como o Marcílio falou aqui, eu tinha condição, né, de ficar em casa,
estava recebendo meu salário, podia trabalhar de casa. Então eu procurei respeitar justamente para as pessoas que tinham comércio, que tinham que sair para ganhar o seu sustento, pudesse ficar em casa, porque eu acho que é assim, né? Quem precisa vai e quem pode fica e respeita. Eu sou um pessimista quase convicto. Eu acredito que nós, como pessoas, cada um teve as suas vivências, né? Vai tirar suas próprias experiências individuais dessa situação. Eu não vejo, assim, enquanto sociedade, que vai haver uma melhora da sociedade em geral, mas, de repente, a partir das individualidades, né? Mas ainda é muito cedo. E a gente ainda está saindo, graças a Deus, né? Acho que com o avanço da vacinação, as pessoas, a maior parte das pessoas, né, são conscientes e seguem os protocolos, usam máscara, álcool gel, ambientes ventilados e se respeitam, estão respeitando, e a gente está conseguindo sair dessa situação. A gente já vê mais que uma luz no fim do túnel, né? A gente já está quase vendo a saída do túnel. Muito bem. Eu vou juntar a próxima pergunta para considerar uma pergunta final. Tá? Para o ano que vem, né, para o futuro que se avizinha, né, quais são os desafios que nos propomos, né, o que a gente enxerga tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista da atuação profissional e que prioridade temos para lá. Eu trago para mim, eu sempre, mais do que... Eu tenho uma pessoa que sempre me inspirou, foi meu avô paterno. Eu carrego o nome, inclusive, dele. Era uma pessoa que os valores que ele tinha, é algo que eu admirava muito, e é uma pessoa que já faleceu há muitos anos, e até hoje as pessoas falam bem dele. Então eu sempre procuro levar isso comigo. Então essa é uma coisa que eu vou seguir carregando sempre. Eu procuro ser correto e com as pessoas para eu não vou levar nada aqui mesmo, pelo menos quando eu for, e que as pessoas podem até não gostar de mim por algum motivo, mas nunca vão poder falar que eu fui desonesto ou algo nesse sentido. E pessoalmente, no campo profissional, eu quero seguir crescendo, eu tenho, até por trabalhar, né, ter essa oportunidade de trabalhar dentro da universidade, de seguir estudando, fazer um doutorado, não só para mim crescer como pessoa, mas também acho profissionalmente aqui dentro. Isso é muito importante eu poder passar, né? Porque embora eu não seja professor, não dou aula, mas a gente está sempre em contato com os alunos, e isso é importante no nosso trabalho também. O que ficou dessa situação que passamos, né, professor? Eu tomei como base modificar algumas coisas na minha vida, cuidando mais de mim como um ser humano, tanto fisicamente como espiritualmente, outros sentimentos mais nobres, vamos dizer assim, por amizade, companheirismo, ajuda ao próximo. Isso aí eu não que não tinha antes, mas vendo o que nós passamos durante esse 1 ano e pouco, quase 2 anos de pandemia, a gente nota que um ser humano precisa do outro para crescermos juntos. Se nós não precisássemos do ser humano, um do outro, nós moraríamos em cavernas, né, professor? Então, nós temos que ter essa consciência, quem é que está do meu lado direito e quem está do meu lado esquerdo e o que eles estão precisando. Nós precisamos dessa conduta como ser humano. O que eu vejo para um futuro, para mim, é a mesma situação. Como é que eu vou expressar para o senhor? É uma continuidade disso que eu tirei de bom dessa pandemia, né?
quero continuar sendo um, um, um ser humano que olhe pelo outro, né? Ter ainda mais um crescimento profissional dentro da minha área, né? Eu também, junto com o Marcílio, trabalho no Lions Club de Itaqui, onde nos proporciona ter esse acesso às pessoas mais carentes e a nós a lidarmos com essa possibilidade de nós dar uma ajuda para o próximo, sem ver a quem é o próximo. Então isso acho que é o importante para mim, que ficou nesse período de aprendizagem, e como eu disse para o senhor, para a pandemia, para mim foi algo de bom. Tirei algo de bom mais do que algo de ruim. Tá bem, depoimento bem pessoal, né? O nosso cônsul Ricardo, então, né, daí podemos falar de forma mais institucional, né? Desafios para o próximo ano, enfim, e oportunidades, né? Daí também na própria relação diplomática aí dos países. Enfim. Eu não quero ficar como uma pessoa insensível frente a esses depoimentos, mas acho que Brasil e Argentina têm grandes desafios como países e aqui na região também. Vamos, o ano que vem, vai trocar o governo brasileiro, isso também cria muitas expectativas, muitas mudanças, mas felizmente eu posso falar por a minha experiência dentro do Ministério das Relações Exteriores, além das dificuldades, das diferenças que os primeiros mandatários, que os presidentes possam ter desde o ponto de vista ideológico, talvez, os segundos, terceiros níveis de relacionamento entre os países é realmente ótimo, mais do que ótimo. Eu participei dentro do Ministério na Subsecretaria de Assuntos da América Latina. Tínhamos a responsabilidade, obviamente, com o relacionamento com todos os países da América Latina, incluídos Brasil. Eu posso acreditar que o relacionamento com todos os ministérios sempre foi o melhor nível. Logo, o desafio também é retomar esse relacionamento, essa conexão entre as cidades aqui da fronteira. Desde o consulado sempre tentamos fazer essa conexão entre as cidades de Uruguaiana e Paso de los Libres, pelo menos a um nível virtual, não? Hoje eu estive conhecendo a feira aqui em Itaqui, fez conhecimento também do prefeito Leonardo, esteve falando com ele da possibilidade para o próximo ano de ter uma participação argentina aqui na feira, para incrementar esse relacionamento, essa conexão, essa integração. Acho que isso é um dos grandes desafios. Bom, pessoalmente, eu sempre falo a mesma coisa, eu sou um servidor público. Então, eu estou aqui para justamente servir ao público, para fazer com que os argentinos estejam protegidos neste país, que possam contar com a ajuda do governo através do consulado aqui, e também fazer essa conexão, tentar de lograr uma maior integração entre os povos, que em definitiva são as pessoas que têm que obter os benefícios dessa integração, além das grandes palavras nos acordos assinados entre os países. O objetivo é esse, lograr que a população esteja cada vez melhor. Inserida num contexto de região que estava atrasada dentro da comparação com as demais regiões do estado e do país, né? Então nós estávamos numa região com muita desigualdade, né? E o papel da Unipampa é esse, contribuir para superar essas dificuldades que geravam as desigualdades regionais, e uma delas é a questão da capacidade de construção do conhecimento que nós estamos
de alguma forma, possibilitando a nossa região a partir dos nossos cidadãos. E a Unipampa, ela se coloca como uma instituição pública, gratuita, não se paga nada para estudar na Unipampa, né? De qualidade, na medida em que nós temos profissionais altamente qualificados e investimento da sociedade na formação desses recursos, e inclusivo, que é justamente a gente poder fazer com que as dificuldades institucionais sejam proporcionadas para que aquele cidadão que merece também conviver de forma normal, que o fato dele ter uma deficiência não é o maior problema. O maior problema é o que a instituição coloca como barreira a isso que supostamente é considerado uma deficiência de qualquer um, seja lá ela qual for. O nosso desafio, então, né, até inclusive respondendo a pergunta, né, é gerar dentro da Universidade Pública Brasileira, não só da Unipampa, da Universidade Pública Brasileira, a capacidade de superação nossa para propiciar a devida inclusão daquelas pessoas que estão inseridas dentro do contexto da deficiência, né? Seja ela qual for, aquilo que a gente chama de atendimento educacional especializado, enfim, mas esse é um desafio para a nossa instituição, que daí não tem nada a ver com a pandemia, ela tem a ver enquanto instituição. E dentro do contexto do retorno da pandemia, o que nos coloca como grande desafio é tentar retomar a normalidade numa situação em que a gente sabe que não é mais normal, né? E esse é o grande desafio, não só da universidade, mas da sociedade de maneira geral, de que maneira nós saímos, se melhor como o Mauro pensa, ou se de forma mais cética, como coloca o Edgar, né? Isso é uma coisa que o tempo vai dizer e que vai depender da forma como nós vamos ler, né? A discordância de leitura dos dois já é o exemplo disso, né? Que cada um percebe de uma maneira. Mas, enfim, para fechar, então, gente, a última questão, uma história que tenha por trás do negócio. Daí não pensemos na pandemia, vamos pensar no negócio em que estamos inseridos, naquilo que a gente trabalha, na nossa atuação profissional. Ricardo? Infelizmente, a minha experiência é um pouco mais trágica, se vocês me permitem. Quando você perguntou para falar uma história, eu lembro que no momento que foi encerrada a fronteira entre a Argentina e o Brasil, no mês de abril de 2020, ficaram entre 60 e 70 pessoas deste lado da fronteira, argentinos, desejando voltar para seu país. Claro, no momento que eles chegaram na fronteira, foram enviados para o consulado, para ver o que o consulado podia fazer por eles. Então, chegou um momento do dia que eu tinha um campamento no consulado, de pelo menos 60 pessoas já dispostas a acampar lá, a dormir à noite no prédio do consulado. Felizmente tivemos um final feliz com a autorização do governo argentino para eles passarem, mas foi um dia que eu não vou esquecer facilmente. Um momento tenso mesmo, né? Porque fica pensando a situação, né, das pessoas que estavam no trânsito, né? E também no caso da autoridade que deveria viabilizar essa dificuldade, porque eu sou um representante do governo aqui no Brasil frente aos argentinos. Então é uma situação difícil porque a gente tem essa possibilidade de ter em conta as dificuldades dos connacionais, mas por outro lado tem que aplicar as regras que o governo estabeleceu. Então é uma situação complicada. Difícil, né? Difícil. Mas felizmente deu tudo certo. Pelo menos para aquele grupo ali. Marcílio? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo ali na empresa. Há uns anos atrás ali, eu tinha 2 veículos, né? O meu carro da família e eu tinha uma caminhoneta só na empresa. Para nós fazermos o serviço, ir para fora, fazer a entrega das coisas que nós
fabricamos ali. Uma caminhonete, tem até hoje a caminhonete, tá guardada lá em casa, uma Chevrolet C10, anos 75, adaptada com motor a diesel. Aí tinha um guri que dirigia para mim, o Beto. Por meu, o Beto esqueceu que estava furada a manga do radiador, me fundiu o motor da caminhonete a diesel. E o motor a diesel é caro para fazer. Aí com toda a dificuldade, né, acho que gastei. Hoje o motor a diesel vai fazer de uma caminhoneta, não gasta menos de 15 mil reais, né? Aí isso foi o quê? 2005, 2007, acho que foi. Foi mais ou menos nessa data. Aí mandei fazer o motor da caminhonete. Com toda a dificuldade, consegui retirar, me entregaram a caminhonete, mas justamente o mecânico não trocou aquela mangueira do radiador que vazava. Saímos, né? Quando chegamos ali no trevo, trancou o motor de novo, fundiu o motor. No primeiro dia, o que vamos fazer? Aí fui lá, arrumei um cara para puxar a caminhoneta lá. E eu apavorado, 15 mil reais aí, gastei nesse motor. Hein? Na época, seria os valores de hoje, né? O que eu vou fazer? Pensei, digo, tenho o meu carro aqui, andar com a Balbina e as gurias, como é que eu vou? Aí eu tinha um cavalo. Eu olhei aquele cavalo, vendeu o cavalo, mas não dava. Eu olhei, ela tinha umas rodas, uns eixos de um reboque. Pensei, vou fazer uma carroça. Só que eu nunca tinha experiência de ter feito uma carroça, né? Mas o meu ramo é chapa, é ferro, é fazer uma carroça de 4 rodas. Aí fiz a carroça. Tipo um reboque assim comprido, né? Com 3 metros de comprimento, 1,5 metro de largura. Digo, esse vai ser o nosso veículo agora. Aí chamei o Beto, que era o motorista. Beto, tu vai pilotar isso aí. Não, mas eu não sei, não. E o cavalo, não, o cavalo tá aí. Temos que ensinar esse cavalo a puxar a carroça. Não, mas não, vamos ensinar. Aí, dali, ensinamos aquele cavalo a puxar ensinaram lá, puxar a carroça. E eu assim, né, parece uma história engraçada, mas é no momento de dificuldade que tu tem que superar, que tu tem que achar soluções, né? Daquela carroça que eu fiz, começou a andar na cidade, né? Uma carroça metálica, né? E tinha corrente que ia presa lá no arreio do cavalo e batia no ferro. E todo mundo já sabia quando era a carroça da Metalúrgica Itaquiense, azul, pintado. Daquela carroça, eu devo ter feito mais de 40 carroças. Daquela carroça ali. Eu fiquei nos próximos 2 anos ali fazendo carroça, encomendada, né? Pelos produtores rurais aí, por pessoas, foi até para fora da cidade. Fiz a carroça com pneuzinho de carro, com pneu 13. Então, aquilo ali, daquela dificuldade ali, né? Eu consegui refazer o motor da caminhoneta, ainda sobrou e fiquei trabalhando. Dei mais emprego, né? De uma dificuldade, né, que eu encontrei, mas eu não baixei minha cabeça, eu levantei a cabeça e fui procurar soluções. Então, o microempreendedor, ou empreendedor, ou empresário tem que ter essa visão que eu não sabia que eu tinha na época, né? E aí eu aprendi muito. Então, é uma história pitoresca, né, que aconteceu comigo, né? E evidencia a questão do momento, inclusive, né? É muito adequada a tua história, né? A Mercy levantou a mão, eu não sei se queres colocar relacionado à fala do Marcílio, né, Mercy? Mas a questão é justamente o importante, né, de que a gente pense dentro da perspectiva do empreendedorismo, né, que é um conceito mais abrangente, genérico para isso, é a inconformidade com o contexto em que se está inserido. Isso que faz eu ser ou eu ter uma visão empreendedora. Mercy, por favor. Sim, justamente para ir encerrando, né, a nossa temática, eu acho que o ano 2020 nos surpreendeu a todos, né, em função de tudo o que aconteceu, e a gente aprendeu a se adaptar em todas as áreas, em todas as facetas da nossa vida, tanto a social, a pessoal, como a área laboral. E o 2021, ele simbolizou um ano bisagra, né?
nas nossas profissões, nas nossas vidas, porque a gente está aprendendo a viver dentro dessa nova realidade que nos proporciona já um cenário quase de pós-pandemia. Então, assim como cada uma das realidades que foram comentadas, né, dentro dessa mesa, o evento que hoje nos reúne também ele se adaptou e hoje em dia a gente vê como a capacidade do ser humano para se adaptar conseguiu, no nosso caso, né, que era a presencialidade, era a grande protagonista do evento, ter o acesso à virtualidade nos permitiu nos estender ainda mais, abarcar novas cidades e começar a trabalhar em uma expansão ainda maior e poder abranger, eu acho que é a palavra correta em português, de novas áreas e profundizar dentro desse trabalho. E hoje em dia isso nos permitindo estar tocando essas temáticas e podendo encontrar também novas soluções dentro desse novo cenário que o mundo inteiro estará vivendo a partir do 2022. Muito bem. Agradecemos, né, a presença de todos. Gostaríamos de registrar, né, a importância, como bem coloca a Mercy, né, do formato ou do novo formato, e quem sabe, talvez num próximo evento a gente consiga fazer ele híbrido, tanto com presença de plateia, de público, né, participando de forma presencial, quanto também, ao mesmo tempo, a gente consiga fazer a transmissão do evento de forma remota. Eu deixo aí alguns segundos, minutos, enfim, para fazer a despedida de todos, né, cada um fazer a sua despedida, e aí depois a gente pode fazer o encerramento do evento. Já que o senhor está com o microfone, por favor, então. Bom, obrigado. O primeiro reconhecimento que eu gostaria de fazer é para o professor José Carlos, para a sua habilidade como moderador. Parabéns. Muito obrigado. Logo, também para a Mercy, eu gostaria de fazer um reconhecimento porque é muito grande o esforço que tanto a Mercy, a Carla, toda a equipe de Arbra, a Briane, en Uruguaiana, fizeram, fazem ano a ano, incrementando as tarefas, incrementando a participação das cidades. Este ano é um recorde da quantidade de cidades que temos aderidas a esse projeto Arbra. Eu tive a oportunidade de olhar o trabalho dessa equipe detrás das câmaras, tras bastidores. Realmente podem se sentir orgulhosos do seu trabalho. Parabéns para todos. Muito obrigado. Marcílio, por favor. Eu agradeço o convite da Carla, né, para essa mesa redonda aqui. Parabéns, professor. Parabéns à Unipampa. Parabéns à Mercy. Parabéns à Arbra, né, que essa integração entre o Brasil e a Argentina, né, se concretize e se perpetue ainda mais. E que todo mundo consiga levar isso adiante para o desenvolvimento da nossa região aqui. Muito obrigado, professor. Obrigado, Marcílio. O Mauro? Professor, eu não esperava nada diferente do que realmente o senhor está fazendo aqui. Então, é um reconhecimento que eu tenho para o senhor. A Unipampa é um farol que está aqui, não está sabendo ainda observar. A Unipampa é pouco utilizada pela comunidade itaquiense. Nós temos profissionais dentro da Unipampa que, entre aspas, são pouco usados pela comunidade. Todos os projetos que a Unipampa fez sempre se mostrou na sua maior excelência. Hoje foi lançada uma semente a ponto de nós trazermos o cônsul a Itaqui, agradecer a sua presença, o seu convívio conosco aqui. Temos que
que avançar nessas conversas, porque é um início de conversa que nós podemos levar muito mais longe essa situação. Então, agradeceria também a professora Carla pelo convite e aos funcionários também da casa, e especialmente ao senhor por nos dar essa luz para nós. Muito obrigado, Mauro. O Edgar? Bom, eu gostaria também de parabenizar a organização do Abra, né, a pessoa da Mércia e da professora Carla, que estão aqui conosco. Reitero o agradecimento pelo convite e também dizer que foi um prazer estar aqui com os senhores, conversando e aprendendo hoje. Muito bem, mais uma vez, então registramos o agradecimento a toda a equipe de apoio, né? Aqui o Marcos nos dá o apoio na questão técnica. Teve uma equipe que trabalhou antes preparando o ambiente, né? Nosso pessoal de serviços gerais aí que nos deu também todo o apoio nesse sentido. Fica o nosso agradecimento. Agradecimento à professora Carla e à Mercy pelo convite. O parabéns, né, pela disposição em organizar um evento dessa natureza, que a gente sabe da dificuldade que é, da complexidade que tem, que a gente consiga, né, para que a gente consiga fazer a coisa parecer de boa qualidade. Né? Para que isso aconteça, tem todo um trabalho por detrás, tem todo um esforço, e que se coroa, né, com o sucesso da noite aqui, esse momento que a gente está gravando é pela parte da noite, né, mas poderá ser assistido em qualquer momento. Isso é uma questão que a tecnologia nos proporciona. Né? Então fica o parabéns também à organização, né, na pessoa da professora Carla e da Mercy. Do ponto de vista do professor José Carlos, do campus Itaqui da Unipampa, também o agradecimento pelo reconhecimento, pela oportunidade que nos foi dada de sediar o evento, de poder mediar e também cumprir o papel que é o da universidade, né, de contribuir para a reflexão e, consequentemente, de forma indireta, também contribuir para o desenvolvimento regional, que a gente sabe que é muito mais amplo do que o que a gente fez e que esse é apenas um pequeno gesto, uma pequena contribuição no processo que a gente sabe que no longo prazo tende a melhorar bastante a nossa condição. Uma saudação especial a todos que nos assistem, agora independente se isso vai ser de noite, de manhã ou de tarde, enfim, e a gente registra então o nosso agradecimento pela audiência e até uma próxima oportunidade.